Bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos seguir no assunto da semana, do mês, quiçá do ano. Sim, vamos falar sobre DeepSeek. Dessa vez vamos falar sobre um concorrente chinês que diz ter superado a inteligência artificial da DeepSeek. E eu tô falando do gigante Alibaba. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a OpenAI está dizendo que a DeepSeek usou o seu trabalho sem permissão. E tem também a Apple e a SpaceX em uma parceria para trazer novidades para o iPhone. Além disso, galera dos games, Boosteroid, concorrente do GeForce Now, parece que vai finalmente abrir os servidores aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então se ajeita aí, pega seu cafezinho, aproveita os próximos minutos para relaxar e se informar e bora girar! Mais um concorrente chinês para o ChatGPT e agora para o DeepSeek, né? A Alibaba, sim, a gigante do e-commerce, anunciou um novo modelo de linguagem que está dando o que falar porque diz que superou o modelo da DeepSeek. Ontem, a Alibaba anunciou a nova versão do seu modelo de inteligência artificial Qwen 2.5 Max, que, de acordo com a empresa, superou o queridinho do momento, que é o DeepSeek V3. Em uma publicação lá no WeChat, a divisão de nuvem do Alibaba disse o seguinte: o Qwen 2.5 Max supera em quase todos os aspectos o GPT-4o, o DeepSeek V3 e o Llama 3.1 405B, se referindo aí aos modelos de IA mais avançados da Meta e também da OpenAI. O lançamento da inteligência artificial chinesa tem dado o que falar recentemente, inclusive já estamos falando há alguns dias sobre isso por aqui. Peço até desculpas por ser repetitiva, mas, gente, é o tema do momento e cada dia é um novo desdobramento. Isso abalou muito o pessoal do Vale do Silício e agora também está abalando ali a própria China, com os concorrentes locais tendo que se mobilizar para correr atrás de um possível prejuízo por conta do DeepSeek. E a correria foi tanta que o Alibaba escolheu uma data, vamos dizer, peculiar para fazer o seu lançamento, já que isso aconteceu durante o primeiro dia do ano novo lunar, chinês, quando a maioria dos chineses estão de folga do trabalho e passando o dia ali com suas famílias bem tranquilinhos, ou seja, difícil ter um lançamento nesse dia, mas foi o que aconteceu. Isso reforça a pressão, que eu tenho falado sobre essa ascensão meteórica da startup DeepSeek nas últimas 3 semanas e colocou, como eu disse, pressão não só nos Estados Unidos, mas também internamente na China. Depois de passar anos roubando indiscriminadamente, não sou eu que digo isso, tá? Porque a OpenAI tem uma série de processos por violação de direitos autorais aí à torta e à direito nos últimos anos. Agora ela tá reclamando porque a DeepSeek fez a mesma coisa com a sua inteligência artificial. De acordo com o pessoal do Wall Street Journal e também do Financial Times, a OpenAI está acusando a DeepSeek de usar os seus modelos de linguagem para treinar o serviço concorrente do ChatGPT. A empresa, inclusive, alegou que tinha evidências de que a DeepSeek estava usando os modelos da OpenAI, no caso, para treinar os seus próprios, numa técnica que é chamada de destilação, na tradução do inglês. E, de acordo com a OpenAI, pode sim ter violado os seus termos de serviço. Vale lembrar que a OpenAI permite sim, a integração de API de terceiros aos seus serviços, ou seja, você pode usar o ChatGPT aí no seu aplicativo. Só que essa tal prática de destilação é considerada uma violação dos termos de serviço da empresa. De acordo com a Bloomberg, a Microsoft e a OpenAI, que para quem não lembra são sócias, já notificaram a DeepSeek sobre essa possível violação e inclusive abriram uma investigação para apurar um possível vazamento de dados, uma vez que, de acordo com as empresas, as informações foram obtidas de maneira não autorizada por um grupo que é ligado ao DeepSeek. E apesar dessas reclamações aí de talvez um processinho rolar pelos bastidores, Sam Altman está falando o seguinte: obviamente entregaremos novos modelos muito melhores. E também é legítimo e revigorante termos um novo concorrente. Faremos alguns lançamentos. Mas tudo isso me lembra a manchete do sensacionalista que diz o seguinte: ChatGPT é visto dirigindo Uber após chegada de inteligência artificial chinesa.
Enquanto isso, a Apple, a T-Mobile e a SpaceX têm trabalhado juntas secretamente, vamos dizer assim, já que ninguém estava sabendo disso, para trazer novidades em relação aos satélites da Starlink para os iPhones. Por enquanto, esse teste está restrito a alguns usuários, mas o recurso começou sim a ser implementado com o lançamento do iOS 18.3 na última segunda-feira. Essa colaboração, que ainda não tinha sido divulgada, é um passo significativo aí em relação à expansão da conectividade via satélite para usuários de smartphones, nesse caso mais especificamente, claro, dos iPhones. A Apple já oferecia as mensagens de emergência, a gente sabe disso, né? Via satélite, mas era por meio de uma outra parceria, nesse caso com a Global Star. A integração da rede da Starlink vai ampliar muito as possibilidades e, claro, a cobertura do serviço. Ao contrário do sistema atual da Global Star, em que as pessoas precisam apontar fisicamente ali os smartphones para o céu para conseguir uma conexão, no caso da Starlink, isso ajudaria muito, né? Ampliaria essa cobertura e você não precisaria nem tirar o celular do bolso, da bolsa, enfim, para ter essa conexão com o satélite. Por enquanto, essa parceria está restrita a mensagens de texto, mas tanto a operadora de telefonia T-Mobile quanto a Starlink, a SpaceX no caso, disseram que existe sim planos de expansão para que os usuários consigam usar dados e também fazer serviço de voz no futuro. Por enquanto, só um pequeno número de clientes tem recebido essa novidade lá nos Estados Unidos, tá? Os inscritos no programa receberam uma mensagem dizendo que agora ele está disponível. E a Bloomberg diz que a empresa também deve ampliar esse teste beta em fevereiro, adicionando gradualmente mais usuários do iPhone a esse teste. Agora, falando de Brasil, o Boosteroid, que é um concorrente do GeForce Now, parece que finalmente vai ter servidores aqui no Brasil. Eu sei que você já deve ter ouvido essa notícia, porque era para eles terem feito essa implementação lá em meados de outubro do ano passado. Depois eles jogaram para dezembro essa previsão, mas agora, ao que tudo indica, parece que vai, viu? Porque eles deram uma data específica, dia 31 de janeiro. Isso aconteceu por meio de uma publicação lá no X, que eu vou chamar sempre de antigo Twitter, ontem, onde a empresa disse o seguinte: Olá, amigos! Bandeirinha do Brasil. Estamos na fase final de lançamento dos nossos servidores no Brasil. Se tudo ocorrer como planejado, o lançamento acontecerá no dia 31 de janeiro. Fique ligado nas atualizações para não perder nada. Claro que se isso acontecer mesmo, pode ser que ainda tenha algum engasgo no início, já que esses servidores por aqui devem atender toda a América Latina. Então, assim, pode ser que ocorra alguma fila no acesso, ele seja sobrecarregado, enfim, esperamos que não, que essa demora seja para ele chegar aqui redondinho, já que o serviço tem sido um queridinho da galera, né? E ele parece muito com o GeForce Now, como eu falei pra vocês. Já que o Boosteroid é um serviço de jogos na nuvem, você paga ali a sua mensalidade e inclusive não tem o preço em reais ainda, tá? Por enquanto, é só na conversão mesmo, que atualmente fica na casa dos R$ 63. Espero que até o dia 31 eles anunciem também esse preço por aqui localizado, mas enfim, você consegue jogar os seus jogos já comprados sem ter que instalar o game no seu PC, no seu celular, na sua TV. Lembrando que é preciso ter esses jogos comprados ali na biblioteca do Steam, do Xbox, enfim, algo que você já precisa ter. Inclusive, o Boosteroid tem feito sucesso porque eles disseram no ano passado que não vão adicionar limite de horas em sua gameplay. E eu trago aqui palavras do menino Wards, menino verde, que trabalha aqui conosco nos bastidores do Loop e do Giro do Loop, que inclusive é um usuário do Boosteroid e ele conta a experiência dele para quem tem curiosidade. Excluindo a latência, a conexão com o servidor é ótima. Raramente tem problemas de conexão interrompida ou inconstante, e você tem uma liberdade maior para mexer no jogo, como por exemplo, baixar a versão de testes de Dead by Daylight via Steam, algo que não é mais possível no GeForce Now. Mas as configurações são redefinidas quando você abre o jogo de novo. É inconveniente, mas relevo por ser um serviço ainda na fase beta. No começo, o GeForce Now também era assim. Por fim, ele tem uma pequena delícia que é a possibilidade de conectar a sua conta do YouTube e poder transmitir sua jogatina diretamente para lá, sem precisar usar um OBS. Não sei se eles pretendem incluir a Twitch no futuro. Essa é a experiência de quem está usando o serviço e, inclusive, o ping, nesse tempo aí de latência, é algo que deve ser resolvido com os servidores locais. Ontem, a Secretaria da Receita Federal informou que o número de compras internacionais caiu em 2024, mas, em compensação, a arrecadação de impostos de importação cresceu 40,7% em relação a 2023. Essa arrecadação, inclusive, bateu um recorde histórico, com o governo recolhendo 2,8 bilhões de reais. Para efeito de comparação, em 2023, essa arrecadação havia somado 1,98 bilhão de reais.
Trago aspas da Receita Federal. A importação por meio do programa Remessa Conforme representou 91,5% do total de importações de 2024, representando 171.323.467 declarações de importações registradas. Para quem não está familiarizado com o termo, o Remessa Conforme é o programa que foi criado pelo governo em 2023 para regularizar a importação das mercadorias. O imposto que incide sobre essas compras ficou popularmente conhecido como taxa das blusinhas. Mas em agosto do ano passado, o governo aumentou para 20% o imposto sobre encomendas internacionais de até $50, o que gerou muita comoção. E vale lembrar que o ICMS, que é o imposto cobrado aí pelos estados brasileiros, ainda vai subir neste ano de 17% para 20%, mais especificamente em abril. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Será que teremos mais novidades de inteligência artificial amanhã? Eu chutaria que sim. Então, né, peço a paciência de vocês e a colaboração aqui nos comentários pra gente ter uma troca de opiniões em relação a esses temas. Fechou? Lembrando que amanhã estamos de volta às 6 da manhã, de segunda a sexta, no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Um beijo, a gente se vê e se fala amanhã. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia. Um amigo meu achou uma, sei lá, eu preciso saber de onde ele achou isso. Uma mulher que faz dança do ventre e que diz ele é a capa de um CD chamado Músicas Árabes, Dança do Ventre número 8. E aí ele diz que é a minha cara. E aí agora ele tá circulando isso pra todos os nossos amigos e eles estão falando que é a minha inteligência artificial, que eu criei pra fazer dança do ventre e outros trabalhos. E agora eles fizeram uma montagem com o Paião. Parece? E é essa a curiosidade do dia que eu tenho pra contar pra vocês.